Querido amigo, irmão, muito boa noite na paz do Senhor Jesus. Hoje é um dia que Deus fez para as nossas vidas e mais uma vez eu estou aqui. Eu sou o pastor Reginaldo, este é o canal do Projeto Semear e eu quero te dar as boas-vindas, você que sempre me acompanha nestas mensagens, que acredito eu que, de certa forma, eu estou apenas como aqui um instrumento trazendo esta palavra, mas eu acredito que são palavras do coração de Deus para o meu e o seu coração. E eu acredito mais ainda em dias como hoje. Eu estava conversando com um amigo, dando testemunhos daquilo que já aconteceu na minha vida e que, de certa forma, este assunto saiu justamente porque trocávamos experiências e eu dizia a este amigo que às vezes nos acontecem coisas na vida pelas atitudes que temos, as escolhas que fazemos, e quando fazemos escolhas, nos movimentamos sem ser um direcionamento de Deus, exclusivamente de Deus. Obviamente nós temos esse direito a essas escolhas, porém, os resultados também serão exclusivamente nossos. E teremos que dar conta de todos os resultados dessas escolhas unilaterais. Momentos em que nós, às vezes, nos achamos autossuficientes. Sem palavras, nós dizemos a Deus: não confio 100% em Ti, então eu preciso correr, porque se eu não correr, nada cai do céu. O Senhor, às vezes, Ele age de formas que a nossa inteligência humana, ela não consegue nos posicionar, tampouco nos fazer entender, porque Deus age da forma que age. O importante de tudo, quando Deus direciona as nossas vidas, é que os resultados, quando vêm do Senhor, podem ser pouco. Às vezes, aos nossos olhos, aquilo que nós esperávamos com um olhar humano, mas o pouco com Deus, ele se torna imensamente muito diante daquilo que nós escolhemos com as nossas escolhas próprias, humanas, e sem enxergar o dia de amanhã, porque a palavra do Senhor diz que o Senhor, Ele sabe o nosso ontem, o nosso hoje, e por ser um Deus eterno, onisciente, Ele sabe de todas as coisas e muito mais o meu amanhã e o seu. Então, nesta noite, diante desta conversa que eu tive com esse amigo, eu até comentei com ele hoje, esta conversa nossa, o Senhor deu um tema daquilo que eu quero trazer de palavra nesta noite, que Deus despertou em meu coração no mesmo momento em que conversávamos. E por incrível que pareça, eu recebo o retorno de uma mensagem, ele me dizendo: olha, o hino que eu ouço é de um CD todo riscado, que me mostra apenas uma parte deste hino, mas que diz que eu não entendo os teus caminhos, mas continuo crendo. E nesta noite eu quero trazer para você uma palavra nesse contexto, porque estamos vivendo um momento onde nós estamos sendo empurrados a decisões o tempo todo, e eu, mais do que ninguém, não sou exclusividade, mas mais do que ninguém entendo muito bem o que é tomar decisões sem a direção de Deus, sem esperar que o Senhor fale, sem esperar o ide do Senhor ou então fique, sem esperar é o momento ou então aguarde, espere, sem esperar o Senhor direcionar dizendo é o que eu quero para a tua vida, ou então abra mão porque não é isso que tenho para ti. E nós às vezes somos empurrados pela necessidade financeira,
pela dificuldade financeira, somos empurrados a tomarmos decisões porque alguém que exerce um determinado poder, e quase sempre financeiro, sobre nós, nos aperta para que essa decisão seja quase que espontânea. E isso, nós erramos às vezes porque alguém disse, porque alguém falou, porque alguém nos seduziu, porque alguém mandou, mas na verdade, no fundo, nunca foi por alguém, sempre foi porque nós não quisemos ouvir a voz do Senhor. Sempre foi porque dentro do nosso coração não depositamos a nossa fé na totalidade em dizer: Senhor, cuida da minha vida. Se eu não decidir por isso, o Senhor providenciará para mim pelo menos o meu sustento. E nesta noite eu quero te dizer justamente nesta linha. Nós às vezes não entendemos o caminho do Senhor porque os nossos olhos estão no muito. Não entendemos às vezes o caminho do Senhor porque às vezes a nossa esperança é de um super salário, de um super ganho, de uma casa à beira-mar, de uma chácara em um recanto, e por aí vai. E o Senhor diz: olha, eu conheço e sondo o teu eu. E se eu der para você, às vezes, riquezas inumeráveis, você colocará a riqueza acima de mim e não me terá como prioridade na sua vida. Existem situações que nunca nós saberemos, a não ser o dia em que o Senhor nos chamar e então nós estivermos face a face e lhe questionar: Senhor, por que passou isso? Por que foi assim? E o Senhor dirá: eu não permiti porque eu não podia perder a tua alma. Porque o Senhor, acima de qualquer conquista, de qualquer riqueza, de qualquer parceria, de qualquer sociedade, de qualquer rendimento, acima de qualquer coisa neste mundo, o Senhor ama mais um homem, uma alma, porque Ele disse que vale mais uma alma do que o mundo todo perdido. Agora, eu quero ver com você Romanos 11, capítulo 33, Paulo, e quase sempre Paulo, porque eu amo pregar as cartas de Paulo, aquilo que este homem usado por Deus nos deixou como presente para o nosso direcionamento espiritual. Ele escreve em Romanos, no capítulo 11, versículo 33, da seguinte forma: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos e quão inescrutáveis os teus caminhos. Eu poderia continuar aqui no 34 dizendo: porque quem compreendeu a mente do Senhor? É uma pergunta. Aí ele responde: ou quem foi o teu conselheiro? E no 35, ou quem lhe deu primeiro a ele, para que lhe seja recompensado? O 36, porque dele, e por ele, e para ele, são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Muito lindo, muito interessante. E às vezes, nesse dia de hoje, o meu coração, o seu coração, ele possa estar em meio a um deserto de perguntas, interrogações, às vezes únicas para você mesmo. Saiba que você não está sozinho. É nos vales das nossas vidas, nos vales de incerteza, nos vales de quando nós colocamos questionamentos em tudo, quando a visão humana ela é limitada, ela falha em decifrar esses desígnios do Altíssimo.
os desígnios que o Senhor Deus, dono do universo, Ele tem individualmente para cada ser. Ele se importa tanto comigo quanto com você. A palavra do Senhor diz que o desejo dele é que nenhuma alma se perca. E aí talvez você seja daqueles, como eu já fui muito. E como esta semana eu ainda comentava com os meus pais, dizendo, alguns ateus, eles questionam, se Deus é tão bom, por que Ele não preveu o sofrimento? Por que Ele não interveio antes que o sofrimento viesse a cabo no mundo? Ele se concretizasse no mundo. E quando nós olhamos passagens como essa, nós contradizemos todos esses questionamentos, porque Deus, Ele é tão amor e ao mesmo tempo é tão justiça, que Ele fez o homem perfeito e o homem escolheu um caminho alternativo. A sua justiça fulminaria o homem, mas o seu amor fez com que Ele desse o seu único filho para pagar o preço destes erros, para trazer outra vez o poder da escolha, se eu quero voltar ao amor original ou se eu quero continuar na minha escolha de erro e perdição. E quando nós olhamos palavras como essa, nós vemos que por mais que a nossa visão humana ela seja ínfima diante dos seus desígnios, diante da sua sabedoria, diante de todo o poder esplêndido da criação, inclusive a criação de mim mesmo, da minha vida. Cada célula cheia de enigmas, cada pedaço do cérebro que a ciência não desvenda, eu começo a ver quão insondável é na minha vida os planos do Senhor. É nesses momentos que a nossa fé ela é chamada a operar a sua mais pura e poderosa essência naquilo que iremos escolher. Hoje eu dizia a este amigo que o Senhor às vezes nos permite, Ele nos deixa escolher. Mas quando Ele vê que pelas nossas escolhas Ele está perdendo a nossa alma e somos escolhidos, Ele vai intervir de alguma forma. Então, eu quero dizer a você nesta noite, não se perturbe por não entender o porquê de cada prova, de cada dificuldade, o porquê de cada momento de insegurança, de cada porta fechada, de cada lágrima que rola, ou de cada reviravolta que se dá no caminho, uma hora vai e depois volta e depois dá vontade de ir outra vez, mas sabe, não, eu não deveria ter ido, eu deveria ter ficado, eu deveria ter esperado, e às vezes escolhemos um preço alto em cada ida, um preço maior ainda em cada volta, um preço triplamente maior num retorno, e por aí vai, simplesmente pelo motivo que não paramos para dizer ao Senhor, Senhor, o meu coração está aberto, para que o Senhor possa falar no meu silêncio, ainda que seja, o que é de verdade que o Senhor quer direcionar para a minha vida. E nós, humanos, nos preocupamos muito pela nossa vida moderna, pelo aluguel que temos que pagar, pelo carro que temos que manter, pelo patrimônio que nós temos ou que não temos, pelo patrimônio que perdemos. Porque a mulher vai reclamar, porque o marido vai reclamar, porque a minha relação não está assim ou ela não está assado, e cada um de nós tem alguma coisa
para se preocupar. Por quê? Porque a vida é moderna. E algumas pessoas dizem que a palavra de Deus é um livro muito velho. Não serve para as nossas atualidades. E nesse engano, ledo engano, Satanás tem cegado mentes e tem nos levado a perdas, tem nos levado à falência, tem nos levado, alguns de nós, até a tirar a própria vida, até a escolher caminhos totalmente errôneos, onde cada vez mais irá se afundar por escolhas próprias, e sempre as escolhas. Mas nesta noite eu quero chamar você. O Senhor nos lembra, com a autoridade de quem fez o universo, de quem é dono dele, de quem sustenta este universo até hoje, com as suas próprias mãos. Não entendem porque o cometa desviou a sua rota, por que não colidiu com a Terra, por que passou longe da atmosfera do Sol, por quê, e o homem sempre buscando um porquê. A verdade é que nem eu e nem você nunca vai entender o porquê Deus faz coisas que eu e você nunca entende. E continuaremos sem entender. Porque Isaías 55, capítulo 8, e eu não me canso de quantas vezes aqui nas reflexões que o Senhor me dá, nas mensagens que o Senhor me faz trazer, este maravilhoso versículo que o profeta Isaías nos deixa gravado, capítulo 53, versículo 8, dizendo: meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos os vossos. E o Senhor, ele, se for para ler esta passagem toda, é muito linda. Ele diz ainda que os seus caminhos são mais altos do que os nossos. E os seus pensamentos são os melhores do que os nossos. Então, esta noite, eu quero te dizer a minha e a sua perspectiva, meu amigo, meu irmão, minha irmã, ela é humana. Ela, às vezes, ela irá falir. As nossas vontades, elas entram em falência, porque alguns de nós cansam de bater com a cara na parede, contra a parede. Alguns de nós cansam em escolher o errado, em detrimento aos caminhos que o Senhor tem para a nossa vida, porque às vezes o que Deus tem para nos oferecer não entendemos o porquê é tão pouco, porque a minha ganância humana queria mais. Eu queria morar em uma mansão, de preferência em um condomínio fechado, à beira-mar, para ouvir as gaivotas cantarem todos os dias, a brisa fresca do mar. Ou para outros, queria morar em uma fazenda, onde o incômodo que teria é apenas o canto dos pássaros ao amanhecer, o barulho da coruja à noite, sabe? E o Senhor, ele vai nos mostrando dia após dia que, independente de uma escolha ou outra, quando é extremamente isolada, sem consultar a Ele, sem esperar que Ele, que é o nosso Pai e conhece toda a minha essência, no momento exato, correto, certo, exato, Ele chegue e me direcione, tomamos as decisões equivocadas. E eu quero te dizer nesta noite, a minha e a sua perspectiva, ela dura por um tempo na nossa vida, e para alguns estão mortos sem ter deitado em um caixão. Algumas pessoas trabalham por necessidade, levantam porque precisam, comem por necessidade de nutrição,
mas a verdade é que estão mortas faz tempo dentro de um corpo que o Senhor lhes deu. Mas nesta noite eu quero te dizer, a minha e a tua perspectiva, ela é pequena, mas a perspectiva de Deus, ela é pequena. A minha é limitada, a sua é limitada, mas a de Deus, ela é interminável. O tempo não pode limitar a perspectiva de Deus para a minha e para a tua vida. Não pode. A minha e a sua, ela é limitada pela dor, ela é limitada pelas escolhas, pelos tombos, pelas traições que já tivemos na nossa vida, e isso vai desconstruindo o nosso castelo de sonhos. Não confiamos mais em ninguém, não amamos mais ninguém, não otorgamos a nossa vida para que complemente a vida de alguém e alguém a nossa, que o Senhor assim nos criou para ser feito homem e mulher, assim o Senhor nos fez, diz a Bíblia. Pelo contrário, tomamos as nossas decisões diante dos nossos despaupérios, dos nossos enganos, dos nossos escorregões, das nossas batidas de face. Ora, contra um muro extremamente rígido. Outra hora escorregamos e não conseguimos levantar por um bom tempo. E aqueles que estão fora chamam isso de depressão, nos recomendam terapias, nos recomendam primeiro um psicólogo, depois um psicoterapeuta e depois nos internam. E o Senhor não quer isso para a nossa vida. O Senhor é o nosso remédio. O Senhor é a nossa tarja preta. O Senhor é a resposta de todas as nossas perguntas e é a luz para toda a nossa escuridão. A grande vitória que nisso estamos falando nesta noite da fé, a vitória da fé, ela não está em todas as respostas que nós temos, da forma que queremos, mas a resposta da fé, ela está em ter a coragem de dizer, mesmo em lágrimas, ainda que ele me mate, nele esperarei. Eu quero ler isso com você, Jó. Esse versículo que acabo de mencionar, eu quero ler com você. Abra sua Bíblia aí em Jó, no capítulo 13, e o versículo 15. 13 e 15, veja o que Jó disse nesse momento em que a sua vida era apenas dor. E todos os que olhavam para Jó diziam, você não crê em Deus? Por que a tua vida está assim? Hoje, meu pai ainda me dizia, mas não existe e não existirá homem mais como Jó na terra. Evidentemente, pode ser que haja. Estou para conhecer. Pode ser que não exista. Mas eu quero te dizer, ainda que não haja, o Deus de Jó continua sendo o mesmo. E Jó, no capítulo 13, versículo 15, ele diz assim, olha, ainda que ele me mate, que quando o título, a partir do versículo 14, é Jó deseja conhecer os seus próprios pecados. E ele começa a dizer, e quando chega no 15, ele disse, ainda que ele estava falando de Deus, ele me mate, nele esperarei. Contudo, os meus caminhos defenderei diante dele. Por que Jó estava dizendo isso? Porque Jó sabia que em toda a sua vida ele tinha confiado no Senhor. Ele não tinha colocado outros deuses diante do Deus verdadeiro. Ele não tinha depositado a sua confiança em um Deus estranho. Ele não tinha confiado nas suas próprias forças, igual eu e você faz. E muitos podem fazer. Não somos a ralé da humanidade também, assim colocando, mas neste momento
Jó estava dizendo: Senhor, eu defenderei os meus caminhos, porque eu sei o Deus que eu tenho crido. Eu sei onde eu tenho depositado a minha fé, e o Senhor é o único que pode sondar o meu coração. Então, nesta noite, é a minha e a sua hora de se apegar à rocha da salvação, ao Deus que não falha, aquele que era o Deus de Jó e continua sendo o meu e o seu. Talvez as minhas escolhas e a sua escolha até hoje tenham nos levado a erros, a enganos. Os meus caminhos e os seus caminhos até o dia de hoje têm me levado a perdas, a enganos, a traições, a tombos, a sofrimento, a decepções. E o nome que você quiser dar, as nossas escolhas têm nos levado. Mas a palavra de Deus te dá e me dá uma ordem e uma promessa irremovível nesta noite, que está em Provérbios, no capítulo 3, e eu quero ler também com você. Provérbios capítulo 3, e o versículo 5 e 6. Olha o que diz. 3, versículos 5 e 6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. E o 6. Reconhece-o, reconhecer quem? A Deus, em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Ah, Senhor, mas eu sempre errei. Não importa. Nunca é tarde para deixar o Senhor dominar a minha e a tua vida. Senhor, eu já perdi tanto. Nunca é tarde para recomeçar e começar a ganhar com Deus. Quando Ele passa a ser o administrador da minha e da tua vida. Pastor, hoje o Senhor fala isso porque o Senhor chegou a um estado em que está já inválido para o trabalho. Não, meu querido. Eu estou inválido para o trabalho porque quero acreditar que foi a única maneira que Deus encontrou de parar as minhas rebeldias, de escolher pelo meu próprio coração. Pastor, mas o Senhor está falando isso sendo um pastor e conhecendo a Bíblia como conhece, sim, senhores. Um pastor, um bispo, um padre, um discípulo, seja o título que você quiser dar, não é um Deus. Não é maior e não é melhor do que ninguém. Passivo de erros. Tem domínio também sobre a sua própria vida. Pode escolher o que quiser. Agora, uma coisa precisamos lembrar. E esta palavra desta noite o Senhor colocou no meu coração em uma conversa que tive justamente para me recordar que nós podemos tomar a atitude que quisermos, mas temos que honrar também com as suas consequências. E as consequências, às vezes, elas são tardias, porque o bem não dura para sempre, mas o mal também não. Então nós às vezes caímos, escorregamos, nos deparamos com o resultado de uma escolha, de uma eleição que nós fizemos para a nossa vida, de um caminho que nós optamos em trilhar, mas a consequência dele levará um tempo também para acabar esta consequência. E às vezes sofremos duas vezes em nos depararmos com o resultado da decepção e mais outro tanto de caminho em vivenciar esta decepção com o resultado dela. Mas nada de mal possa ser tão mais forte, ou é mais forte, do que as mãos do Deus desta Bíblia que eu estou lendo nesta noite. Do Deus que hoje eu reconheço ser total e soberano na minha e na sua vida. E por isso prego de forma
tão aberta, rasgada, da forma que prego, da forma que digo. Porque eu não estou aqui neste canal buscando pessoas que irão simpatizar-se com a minha mensagem, dizendo: Deus vai te dar, Deus vai te fazer, Ele é bonzinho, se você escolher errado, apenas se levante, porque a amargura da escolha você não vai ter. Pelo contrário, eu te digo, se você quiser acreditar ou não, é assim que acontece. Se você escolheu o erro, você também irá vivenciar este erro da escolha. Se você elegeu um caminho que é equivocado, você irá vivenciar o equívoco deste caminho. Mas não durará para sempre, porque sei que Deus tem um plano na sua vida. E a cada manhã que você acorda, o Senhor está dizendo: não é tarde para você passar a ouvir a minha voz, a você escolher o meu nome como prioridade na tua vida e cair no que diz a palavra: busque em primeiro lugar o reino de Deus e todas estas coisas te serão acrescentadas. E o texto dizia de moradia, de vestimentas, e o texto dizia de alimento. Três coisas essenciais para que um homem e uma mulher viva, sobreviva. Senhor, não é isso que eu queria, mas é o que Deus tem para você. Senhor, não é isso que eu pensava para a minha vida, mas você não é Deus para escolher o teu destino. Senhor, acontece que a riqueza é para todos. De fato, às vezes é. Mas quem te diz que toda riqueza ela vem do dono do ouro e da prata? Então, para que a riqueza, que é o que a maioria dos homens buscam, pensando apenas no material, sem saber que o mais caro está dentro de si, que é a sua alma, é o seu espírito. A Bíblia, ela tem um versículo, um texto que diz que um homem faz uma plantação e ele acaba de plantar e então ele vê crescendo ali a sua plantação. Ele diz, deitado em uma rede, apenas dizendo: descansa agora, ó alma minha, porque eu só preciso esperar agora o tempo passar. E então aparece alguém, uma voz, ele diz: louco, se pedirem a tua alma, o que tens hoje, para quem serás? Porque o Senhor estava apresentando ali a maior de todas as riquezas deste homem, ensinando a ele. Até então, na sua vida, você tem pensado apenas na riqueza material. Mas e a riqueza espiritual? E a escolha do destino da tua alma? O que você tem feito? Pastor, mas eu oro, eu falo com Deus. Querido, a Bíblia ela nos ensina que Deus precisa ser prioridade na nossa vida. E às vezes a prioridade na nossa vida é o nosso corpo, é o quanto nós temos de recurso, quanto de bem nós conseguimos angariar em vida, nos preocupando com aquilo que deixaremos para os nossos filhos, ou então com aquilo que nós temos. Olha, sabe, você fala assim porque você já é acostumado com miséria. Lê do engano. São pessoas que um dia se depararão que aquilo que possuem não conseguirão salvar as suas almas da perdição eterna. Então, eu quero dizer a você nesta noite, diante desta palavra, que não será uma palavra longa. Creia inabalavelmente em 3 verdades inspiradas por Deus. Deus é bom e fiel. Deus é bom e fiel mesmo quando Ele está em silêncio, na minha vida e na sua vida, quando Ele não fala, quando Ele não direciona. O seu amor não depende das circunstâncias nas quais eu estou passando.
as circunstâncias pelas quais eu tenho vivido, os momentos críticos, às vezes, de lágrima que eu tenho enfrentado, as amarguras pelas quais eu tenho atravessado. E a segunda, qual é então, pastor? Que são 3 verdades inspiradas. A primeira é: Deus é bom e fiel mesmo em silêncio. A segunda, qual é, pastor? O seu caminho sempre é perfeito. Não está dando certo de acordo com o meu olhar, mas continua sendo perfeito, mesmo que aos meus olhos pareçam tortuosos. Ele está usando cada detalhe, cada curva do caminho, sabe? Cada dor e cada espera para moldar um propósito maior na minha e na sua vida. Isto tem base em Romanos 8, no capítulo 28, que também faço questão de ler com você. 8:28, Romanos. Deixe-me encontrar aqui. Romanos 8:28. Olha o que diz. Diz assim: e sabemos que todas as coisas, todas, contribuem justamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Não é o propósito próprio. Quero ser rico, quero ser milionário, não vou descansar. Eu tentarei dando tiro em tantas portas quantas eu puder abrir e entrar. Se eu errar, eu recomeço, perdendo tempo, pensando apenas no material. E da noite para o dia escorrega, cai e morre. Deita, dorme e não acorda mais para este mundo. Louco, o que tens para quem será? E o terceiro propósito é a terceira verdade inabalável de que Deus tem para as nossas vidas é a paz de Cristo. Excede todo entendimento. Esta paz qual é? Hoje eu ouvi alguém me dizer: eu tenho 3 projetos. E eu pensava comigo, não cheguei a dizê-lo. E se Deus quiser, haverá um 4º, um 5º, um 6º. Agora, se Deus tiver nesses 3 projetos, um deles, o Senhor colocará no coração deste meu amigo a paz que excede todo entendimento. E uma coisa eu quero dizer aqui: precisamos saber entender a voz de Deus, e isso buscamos como? Em gratidão ao Senhor, em oração, em tirar o nosso tempo que é de Deus. Sabe esse tempo de ouvir uma mensagem? De cultuar a Deus? Esse tempo não é tempo de cinema, não é tempo de restaurante, não é tempo de visita, não é tempo de caminhar na praia, não é tempo de caminhar no mato, na fazenda, de fazer um rafting, de um voo livre. Não é tempo para nada. O tempo que eu tenho que cultuar a Deus é para Deus. Esse tempo trará a mim a paz que excede todo entendimento de olhar e, mesmo dando medo, porque isso é humano, saber que no meio do medo eu tenho alguém que está me dando paz, e a paz que excede em todo entendimento é a voz do Senhor dizendo: vá, que eu sou o seu fiador. Vá, que eu sou seu sócio. Vá, que as portas que estiverem trancadas eu me encarrego de abrir, porque eu tenho a chave de Davi, a chave que abre e que o homem e nem o inferno fecha, e a chave que fecha e tampouco o inferno abre. Esta paz, ela me fará escolher entre 1000 projetos aquele que será outorgado pela voz de Deus para que eu tenha sucesso quando eu ouvir a sua voz. Filipenses 4:7 é que me diz sobre esta paz que excede todo entendimento. E quando é que eu consigo ser livre? E por isso eu tenho que ter o tempo de cultuar a Deus. É o tempo de aprendizado da sua palavra, que é a verdade que liberta. Esta paz que excede todo entendimento, o entendimento do homem mais inteligente que seja,
do QI mais alto para a ciência, sabe? É este entendimento da paz que é derramada sobre o meu e o seu coração, a sua mente, a minha mente, e guarda este coração e este sentimento em Cristo Jesus, que jamais se engana. Então, eu quero dizer nesta noite a você, é tempo de retroceder. É tempo de escolher um novo caminho. É tempo de buscar novas respostas. É tempo de depositar a fé onde até hoje, só trouxe decepção. Talvez você me diga nesta noite, olha pastor, eu conheço também pessoas que são crentes e que vivem uma vida talvez pior do que a minha. E de fato, eu também conheço. Talvez você me diga, pastor, o senhor me falando desse jeito, talvez está vendendo uma falsa esperança de que se eu não estou te chamando a ser crente, porque crente até o diabo é. Eu estou te oferecendo nesta noite uma oportunidade de dizer, Senhor, até hoje eu fui crente, mas hoje eu quero apenas crer em Ti. Eu quero hoje depositar, Senhor, as minhas perguntas, os meus questionamentos, os meus medos, os meus anseios, apenas nas Tuas mãos. E eu quero, Senhor, aguardar quieto a Tua resposta. E eu quero que o Senhor abra as portas para mim, porque eu preciso me alimentar, eu preciso manter a estrutura da minha vida e da minha casa, enquanto o Senhor não me traga a resposta concreta. Senhor, e se este projeto que o Senhor, ou não sei, o meu sentimento trouxe até a minha mente, se estiver guardado em Ti, Senhor, que o Senhor traga esta paz que excede todo o entendimento no meu coração, Senhor, porque eu quero experimentar a partir deste momento o que eu ouvi este velho pastor falar. Eu quero ouvir este pastor que experimentou também os tombos, as quedas, porque de forma humilde ele testemunhou nesta noite que apesar do conhecimento, também não ouvia a Tua voz. Apesar do conhecimento e de conhecer a Tua voz, ignorava porque sabia que tinha estudo, que era preparado, que nada, meu irmão. Nem 1000 faculdades, pós-graduação, mestrado, doutorado, farão você chegar sequer às sombras daquilo que Deus tem de conhecimento da tua vida, da minha vida. Não é de forma geral, estou sintetizando e dizendo apenas da tua vida. E aí nós caímos naquilo que já mencionei nesta noite. Os caminhos de Deus são mais altos do que os meus e os teus caminhos. Os sentimentos de Deus para mim são sentimentos de paz e não de guerra, de ganho e não de perda. Pastor, então por que conhecendo tanto perdeu? Por não dar ouvido a Deus. Por não esperar o momento da resposta, porque Deus, Ele não fala quando eu quero. Deus, às vezes, no seu silêncio, Ele ainda está trabalhando para que eu seja moldado para receber aquilo que Ele tem para mim. E eu não entendo. E às vezes eu quero rápido, eu quero no meu tempo. E eu acelero o processo, me levando ao erro, me levando a perdas. E se eu tivesse esperado? E se eu tivesse confiado? Os meus caminhos são mais altos do que os teus. Os meus sonhos são melhores do que os teus. Diz o Senhor, o profeta estava dizendo em profecia. Porque eu sei o que tenho para vós. São pensamentos de bem e não de mal. Pensamentos de ganho e não de perda.
E porque às vezes quando tomamos decisões e erramos, criticamos o irmão, o pastor, criticamos o líder, criticamos às vezes alguém que nos falou alguma coisa, criticamos Deus, porque Deus é tão justo e permitiu. Deus é tão justo que te deixou e me deixou escolher. E Ele é tão justo que Ele falou: coma do prato que você mesmo escolheu para comer. Mas essa justiça, eu quero que nesta noite você feche os seus olhos. Eu disse que essa mensagem seria um tanto quanto mais rápida. Feche seus olhos. Entregue os teus caminhos ao Senhor. Entregue os teus projetos a Deus nesta noite. Diga a Deus: Senhor, eu tenho errado tanto, eu tenho experimentado tanta perda, tanta angústia. Senhor, por outro lado, eu tenho medo, Senhor, de ficar esperando, Pai, e as coisas enrolarem, mas eu quero nesta noite dizer que eu confio em Ti, Pai, que eu estou virando a página da minha vida. E eu estou, meu Deus, entregando as rédeas da minha vida nas Tuas mãos. Diga a Ele. Diga: Senhor, eu quero crer. Trabalha na minha fé, trabalha nas minhas fraquezas, Pai, porque se não for o Senhor, Pai, eu não consigo caminhar. Se não for o Senhor, Pai, eu não vou mais adiante. Eu tenho medo. Eu tenho medo, meu Deus. A verdade é, Pai, que por mais que eu saiba, eu não sei nada diante de Ti. Por mais, Pai, que eu queira conquistar, nada disso eu consigo se o Senhor não permitir, porque Tua palavra diz que tudo é Teu. Pai, e nesta noite, Pai, virando esta página, eu quero Te dizer perdão. Perdão pelos erros. Perdão pelas escolhas equivocadas. Meu Deus, derrame o Teu amor sobre as nossas vidas e nos direcione. Fala conosco. Oh, meu Deus, cura as feridas, Pai, que as escolhas erradas fizeram. O Senhor não tem culpa delas, mas o Senhor é tão misericórdia e tão amor, que pode nesta noite descer um bálsamo, Pai sarador, nesta alma machucada, nesta pessoa que não aguenta mais a vida pela qual está levando, passando, enfrentando pelos próprios erros e escolhas. Trata, Pai, a minha alma e a alma desta pessoa. Trata o meu ego e o ego desta pessoa, que humildemente também se coloca diante de Ti nesta noite sem reservas, dizendo ao Senhor: ora vem, Senhor, na minha vida. Tenha misericórdia de nós. Meu Pai, envia os Teus anjos neste homem, nesta mulher, neste lar, e faça-o entender que se o Senhor não guardar a casa, em vão, Senhor, vigia a sentinela. Se o Senhor, ó Deus, não guardar a cidade, em vão, Pai, em vão, meu Deus, trabalha aqueles que tentam guardar esta cidade. Mas eu Te peço, se o Senhor é, Pai, aquilo que o salmista Davi disse, e hoje eu quero crer, que o Senhor, ó Deus, é lâmpada para os meus pés e é luz para os meus caminhos. O salmista estava dizendo: Pai, tanto eu consigo enxergar os meus pés onde estou, como também eu estou vendo o caminho pelo qual eu terei que dar o próximo passo. Porque o Senhor é lâmpada para o pé parado, mas é luz para o caminho. Então direcione esta vida, este homem, esta mulher,
Pai amado, Senhor, que os projetos, Deus, que a partir de hoje, esta pessoa, Pai, tomar para si, empreender, assinar, colocar um propósito, seja projeto teu no coração dele e dela. Meu Deus, que esta pessoa comece a partir de hoje, colher resultados, Pai, de aprender a ouvir a tua voz, de aprender a ser deixado direcionar, ó Deus, em cada instância da vida, em cada passo, em cada trilha, em cada caminho. Porque o Senhor é Deus que sabe, é Deus que vê, é Deus, Pai, que orienta, é Deus, meu Pai, que conhece as nossas limitações. Eu te peço nesta noite, e esta palavra o Senhor nos deu exclusiva para isso. Meu Deus, direcione esta vida, direcione, Pai, porque é teu filho, é tua filha. Senhor, o Senhor é tão justo que o Senhor nos deixa escolher, Pai, e arcar com o resultado da escolha. Mas o Senhor é tão misericordioso e amoroso que nos traz de volta ao caminho e nos mostra os teus caminhos para a nossa vida. Pai, como ministro da tua palavra e como alguém, meu Deus, que passou, ó Deus, a olhar, Senhor, as Escrituras com outros olhos, o teu trabalhar, meu Deus, com outros olhos, eu quero ministrar na vida desta pessoa fidelidade de fé, porque não é porque o Senhor está calado que o Senhor não está trabalhando em favor dele e dela, porque no momento de uma prova, o professor fica em silêncio, mas não significa, meu Pai amado, que o professor ele deixou de saber, deixou de conhecer as respostas. Ele apenas estava aplicando um questionário, uma prova, para ver até onde vai o nosso envolvimento neste conhecimento divino. Então, meu Deus, como ministro da tua palavra, eu quero ministrar uma bênção de mudança radical na vida desta pessoa, em todas as áreas, financeira, sentimental, o meu Pai, de negócios, em nome de Jesus. Se esta pessoa hoje, ela tomou uma decisão de ser direcionado 100% por ti, que o Senhor possa honrar a fé deste homem, desta mulher, para que o teu nome seja ainda mais glorificado por esta vida, por esta família e por tantas outras bocas que esta pessoa também replicará este conhecimento e o resultado destas provas. Te adoramos na beleza da tua santidade, enaltecemos o teu saber, porque tu és Deus único, digno, poderoso, grande, em glória e poder. Amém. E graças a Deus. Querido irmão, irmã, Deus abençoe a sua vida. Chegamos ao final. Esta palavra de hoje, eu tenho certeza que o Senhor, Ele tinha um momento marcado para a minha vida e para a tua, para nós falarmos sobre isso. Que Deus possa, do jeito dEle, da forma dEle, te direcionar. E você verá que portas se abrirão, onde não existe porta, para Ele te mostrar que Ele é Deus. Dê o passo e o Senhor colocará o chão pelo qual você irá trilhar os planos que Ele tem para a sua vida. Deus abençoe a sua vida. Amanhã é segunda, não temos o programa. Eu não irei me estender muito, eu ainda estou com muita dor na mandíbula, mas o Senhor possa
abençoar a sua vida, prosperar-te em sabedoria e resplandecer a glória dele em ti. Deus abençoe. Nos encontramos neste mesmo canal do Projeto Semear, terça-feira, às 7 da manhã, no Começando o Teu Dia com Deus. Fique com Deus. Eu te vejo lá.